Sejam bem-vindos a mais um magazine da Liga Pro. Estamos no Monte de São Félix, um ponto de referência da cidade da Póvoa de Varzim. E é daqui mesmo que arrancamos o programa desta semana, que terá como duelo de destaque o Varzim Académica, um clássico do futebol português. Resultados da quarta jornada da Liga Pro: Sporting da Covilhã 2, Varzim 1, Mafra 2, Benfica B 1, Casa Pia 1, Vizela 1, Aroca 1, Académico Viseu 1, Futebol Clube Porto B 1, Penafiel 2, Desportivo de Chaves 1, Cova da Piedade 0, Vila Franquense 0, Oliveirense 0, Estoril 1, Leixões 0 e Académica 0, Feirense 1. O Sporting da Covilhã estreou o novo treinador Nuno Capuz com a primeira vitória no campeonato. Foi por 2-1 perante o Varzim, num jogo em que os poveiros começaram melhor, com o Fuso a marcar aos 19 minutos. No segundo tempo, os serranos reagiram. Filipe empatou aos 68 minutos e aos 86, a infelicidade de André Miquel foi a felicidade dos Leões da Serra. O Mafra soma e segue, é a única equipa só com vitórias em 4 jornadas até ao momento. A mais recente por 2-1 frente ao Benfica B. Morato marcou aos 7 minutos para os encarnados, mas antes do intervalo, Andrezinho restabeleceu a igualdade. Já em período de compensação, o Quito Canjo fez o 2-1 final. O Casa Pia recebeu em Pinamanique o Vizela e empatou a um golo. Vitó colocou os da casa a vencer logo após o intervalo, mas a 6 minutos dos 90, Zag repôs o empate. Ainda não foi desta que Aroca e Académico Viseu venceram. Empata um golo com Mataus a abrir o ativo para os vizienses aos 4 minutos. Mas o Aroca reagiu e cedo chegou ao empate. Aos 23 minutos, golo de Baço. Filipe Cândido acabou de chegar à Liga Pro e está em grande no comando técnico do Mafra. 4 jogos, 4 vitórias e a liderança do campeonato. Proveniente da União de Leiria, o treinador de 41 anos vive a paixão de futebol desde muito novo. Aparece desde muito cedo, por um contexto familiar que de alguma forma dizia respeito ao meu pai, porque foi um jornalista que acompanhava as equipas, acompanhava o desporto, mas fundamentalmente o futebol, e também era uma família que gostava da modalidade. E dessa forma, muito cedo, a paixão por este jogo acabou por ficar muito marcada, ao ponto de todos os momentos que eu podia jogava futebol, fosse na escola, fosse em casa, fosse na rua, até que uma altura da minha vida, com 7 para 8 anos, o meu pai na altura decidiu que eu podia fazer um treino à experiência ao Sporting. Antigo avançado, internacional pelas camadas jovens de Portugal, fez formação no Sporting e no Real Madrid. Terminou a carreira de jogador no Sousense e, nesse mesmo clube, iniciou o percurso de treinador em 2013, altura em que também já acrescentava ao currículo a formação académica. A direção, pelos vistos, tinha tido um problema com o treinador, que tinha sido meu treinador, e quando me chama, e eu penso que até é para renovar como jogador, me convida e faz-me o convite, pergunta-me se eu estava preparado para ser treinador. E eu recordo na altura fiz um silêncio até de alguma forma prolongado, porque eles acharam estranho, pensavam que eu estava com medo, e a resposta que eu lhes disse, não, eu como treinador estou completamente preparado, preparadíssimo para treinar no Campeonato de Portugal, o Sousense ou eventualmente até mais acima. A maior dificuldade será que é qualquer coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, que se aceitasse ser treinador, estava a aceitar terminar a minha carreira como jogador de futebol. Fui à procura de alguns conselhos, nomeadamente na faculdade, com o professor Vítor Frade, que era quem me foi acompanhando naqueles anos de faculdade e com quem eu mantenho uma ligação forte.
e que me aconselhou quase que dizendo: "Está à espera de quê? Vai jogar o quê? Mais um ano, mais 2 anos?" E nesse sentido, como me sentia completamente preparado, foi tomada a decisão. Estou muito satisfeito com a decisão que tomei na altura. Apreciador da competência do treinador português, Filipe Cândido destaca 3 referências fundamentais no seu crescimento como técnico. Eu fui procurar muito e beber muito de todos os treinadores que tive e tive muitos. Alguns deles foram para mim referências que me marcaram mais enquanto jogador. Um deles foi o professor Josualdo Ferreira, por tudo aquilo que ele procurava pôr em prática, ou seja, no treino, mas no treino construtivo, de instrução, de muita correção. Foi dos primeiros treinadores na altura que vinha com vídeo, que vinha com preocupações de orientação de apoios, da conquista de espaços, etc. Depois tive outro treinador que jamais posso esquecer, que foi quem me estreou na primeira divisão, que foi o Mr. Manuel Fernandes, que é uma pessoa que tenho um carinho muito especial, e também pela própria pessoa que é, porque acho que muitas vezes o caráter e a forma de estar no futebol faz diferença, e nós, enquanto líderes, temos que de alguma forma fazer ou dar a entender aquilo que somos verdadeiramente aos nossos jogadores. E depois um treinador que também me marcou bastante, que é o Mr. Pedro Martins, e que de alguma forma são alguns treinadores dos quais eu me identifico com muitas das suas ideias. Após Sousense, Júniores do Passos de Ferreira, Salgueiros e União de Leiria, Filipe Cândido deu o salto para o Mafra, a sua primeira experiência no futebol profissional. Já estou felicíssimo por estar aqui. O Mafra acaba por ser, sinceramente, uma consequência natural daquilo que tinha vindo a ser o trabalho feito nos outros anos. Nunca tive pressa de dar passos na minha carreira como treinador. Como jogador, nós sabemos que a carreira é muito mais curta. Como treinador, eu tinha a consciência de que isto poderia ou pode ser ou seja, um trajeto à la longo, um trajeto de 20, 30 anos, eventualmente até mais, nós nunca sabemos, mas sentia, apesar de tudo, que o que tinha que fazer era vencer o próximo jogo. Portanto, sinto, de alguma forma, foi natural, ainda que muito feliz por ter sido o Mafra, enfim, de alguma forma a dar esta confiança. Foi quem decidiu apostar em mim para um nível acima. E estou a encarar isto de forma muito natural, estou muito motivado, com uma ambição muito grande e de querer também ao mesmo tempo retribuir essa mesma confiança com boas exibições, com bons resultados e, acima de tudo, que quem nos dirige que tenha orgulho na equipa que vê dentro de campo todos os domingos. Depois de uma época de sucesso em 2019-2020, sob o comando de Vasco Seabra, o Mafra volta a entrar com o pé direito. Agora com Filipe Cândido, treinador que estará de volta mais à frente neste Magazine Liga Pro. O Penafiel conquistou a primeira vitória fora de portas ao derrotar o Futebol Clube do Porto B por 2-1. Mateus marcou aos 27 minutos, mas já perto do intervalo os portistas igualaram com este autogolo de David Santos. Na segunda parte, Simão fez o 2-1 final, favorável à equipa penafidelense. Quarta jornada, terceiro jogo do Desportivo de Chaves, primeira vitória dos transmontanos. 1-0 perante o Cova da Piedade. Golo de Bachi aos 9 minutos. Sem golos, terminou o embate entre Vilafranquense e Oliveirense. Do mal ou menos, ambos os emblemas seguiram a pontuar no campeonato. Terceira vitória em 4 jogos. O Estoril continua a fazer jus ao estatuto de candidato. Na recepção ao Leixões, triunfo por 1-0. Golo de Zé Valente aos 44 minutos. No jogo que marcou o encerramento da jornada 4, o Feirense foi a Coimbra bater a Académica por 1-0, com este golo marcado de cabeça por Fabrício logo aos 10 minutos.
O marfinense Zague estreou-se a marcar na Liga Pro com este remate indefensável para o guarda-redes do Casa Pia. O jogador do Vizela assinou um momento sob segue da 4ª jornada. O Mafra lidera a Liga Pro com 12 pontos, mas com mais um jogo realizado do que o segundo classificado, o Feirense, que soma 9 pontos, assim como o terceiro, o Estoril Praia. Seguem-se Desportivo de Chaves e Vizela com 7 pontos, Benfica B e Penafiel com 6, Oliveirense e Varzim com 5. Depois, 4 equipas com 4 pontos, Académica, Cova da Piedade, Futebol Clube Porto B e Vila Franquense. Com 3, Aroca e Sporting da Covilhã. Com 2, Leixões e Casa Pia. No último lugar, apenas com 1 ponto, o Académico de Viseu. O jovem avançado do Benfica B, Gonçalo Ramos, continua como o melhor marcador da Liga Pro, já com 7 golos apontados. No segundo lugar, Okito Kanjo, do Mafra, com 4. Depois, vários jogadores com 2 golos. Ronaldo Camará, Fabrício, João Vieira, Bachi, Boateng, Feliz, Vitó e Jorge Teixeira. Regressamos a Filipe Cândido e ao arranque promissor do Mafra. A equipa lidera a Liga Pro só com vitórias. Já ultrapassou Cova da Piedade, Académico de Viseu, Leixões e Benfica B. Foi preciso uma criatividade muito grande numa fase inicial por toda a contingência da pandemia que nos assola ainda. Foi preciso uma entrega muito grande por parte dos jogadores desde o início e uma compreensão também altíssima em muitos momentos. E de alguma forma as coisas estarem a correr bem diz respeito a um trabalho que eu sinto que está a ser bem feito, mas acima de tudo com os campeões que nós temos naquele balneário, que todos os dias sabem que é dentro das 4 linhas, diariamente, que se começam a vencer os jogos. Obviamente, neste momento, estamos felizes e porque temos que o estar, porque quando estamos a ganhar é sinal de que temos que estar confiantes e temos que estar a acreditar que aquilo que está a ser feito está a ser bem feito. No entanto, temos que estar sempre a desconfiar, porque a linha é muito ténue neste campeonato entre ganhar ou perder. E, portanto, nós temos essa noção, os jogadores estão conscientes disso. Agora, há uma coisa que eu também lhes peço, que é em todos os jogos que mostrem essa paixão pelo jogo, por uma forma de jogar que também os valorize e que tenham um sentimento muito próprio, coletivo, que os permita estar sempre juntos, mesmo quando as coisas às vezes não nos possam estar a correr tão bem. Na 4ª presença na Liga Pro, o Clube Desportivo de Mafra orgulha uma vila conhecida pelo seu imponente convento. Nós temos a consciência de que trazemos o convento ao peito e, portanto, eu acho que há aqui logo aí uma simbiose muito grande e uma ligação muito grande entre aquilo que deve ser a cidade e aquilo que deve ser o clube, neste caso a vila, daquilo que deve ser o enquadramento e a junção destas duas, que eu acho que, curiosamente, já referi isso aos jogadores, ou seja, nós neste momento levamos um símbolo, temos uma responsabilidade mesmo muito grande e temos que o honrar todos os dias. A nossa maior preocupação, e curiosamente agora estamos a passar uma fase em que não há adeptos, em que não é permitido os adeptos no estádio, mas nós jogamos para eles, e queremos de alguma forma entusiasmar as pessoas de Mafra para que procurem sentir ainda mais o seu clube, sentirem esta ligação entre a cidade e o clube. E eu tenho a certeza que uma equipa de futebol pode ser um motor para que isso funcione e para que isso aconteça. O Mafra sonha um dia chegar ao topo do futebol português, mas por agora pensa sobretudo em consolidar-se na Liga Pro. Olhando àquilo que tem sido ou que é a realidade do clube, eu penso que o Mafra será importante estabilizar-se nos campeonatos profissionais. Obviamente que poderemos ter, ou as pessoas e quem gera o clube, a ambição, o sonho de um dia conseguir chegar a um patamar ainda mais superior. No entanto, eu sinto que temos que ter sempre os pés assentes na terra, que temos que ter consciência da realidade, que eventualmente é muito importante, eu acho que mais do que estar a pensar em questões de subida à Primeira Liga, é sustentar o clube nesta divisão. E em Mafra está, por agora, a única cadeira de sonho do jovem treinador Filipe Cândido.
quem conhece o meu trajeto eventualmente pode depreender que há duas equipas que eu representei que pudessem ser as cadeiras de sonho, que seria o Sporting e o Real Madrid. Penso que pela representação que os clubes têm, obviamente, quer no nosso país, quer a nível mundial, poderia ser, mas sinceramente a cadeira de sonho é aquela que existe no banco de suplentes, que é essa que me dá mesmo muito prazer. Muito prazer, portanto não é olhar onde quer que esteja. Neste momento a minha cadeira de sonho está ali no Municipal de Mafra, porque é essa para mim a cadeira que de alguma forma eu não me posso esquecer que se calhar há 1 ano ou 2 eu sonhava em elevar o nível, eu não posso esconder isso. E portanto a cadeira de sonho será sempre a que eu neste momento estou a representar, e de alguma forma a cadeira de sonho é a cadeira de treinador. E a cadeira de treinador existe no banco de suplentes, seja ela de que equipa for. As ideias, o percurso e as ambições de Filipe Cândido, o treinador responsável pelo atual líder da Liga Pro, 100% vitorioso, o Mafra vai atrás da 5ª vitória consecutiva, agora na casa do Penafiel. A 5ª jornada da Liga Pro arranca já esta sexta-feira com o jogo entre o Penafiel e o Mafra. Sábado, Feirense Sporting da Covilhã, Cova da Piedade Aroca e Oliveirense Casa Pia. No domingo realizam-se estes jogos: Benfica B Estoril, Varzim Académica, Académico de Viseu Leixões e Futebol Clube Porto B Vila Franquense. A jornada termina segunda-feira com o duelo entre o Vizela e o Desportivo de Chaves. A 5ª jornada arranca já esta sexta-feira com o líder Mafra a visitar o Penafiel. As equipas vêm de vitórias e prometem um bom espetáculo. O Feirense recebe o Sporting da Covilhã na manhã de sábado. Os fogaceiros somam 3 jogos e 3 vitórias. Já o Sporting da Covilhã está animado pelo primeiro triunfo no campeonato. Cova da Piedade e Aroca prometem luta pela vitória num jogo em que os piadenses procuram reagir à derrota em Chaves, enquanto os aroquenses perseguem o primeiro triunfo da época. O Oliveirense regressa à casa após o empate na visita ao Vila Franquense e para receber o Casa Pia, que também vem de empatar. 2 conjuntos com os olhos postos nos 3 pontos. No domingo de manhã, um clássico da Liga Pro na Póvoa de Varzim. 2 clubes históricos com tradição e adeptos entusiastas. No caso concreto de Varzim, o objetivo passa por regressar às vitórias depois da primeira derrota no campeonato, averbada na Covilhã. Sim, são dois históricos do futebol português, 2 equipas com muita tradição e que, obviamente, é um jogo que em termos de emoção, mesmo até para o público, que infelizmente não há, mas são jogos sempre importantes. E, portanto, nós temos de ter essa noção, essa responsabilidade de nos batermos até aos limites, dos limites pela vitória. É isso que vamos fazer. A equipa tem-no feito bem. Vimos de uma derrota, é verdade, mas eventualmente teremos feito os primeiros 45 minutos melhores da época, nos jogos todos. Não conseguimos foi manter a exibição ou a qualidade na segunda parte, e por isso acabámos por perder o jogo, infelizmente. E portanto temos que reagir já também a isso, já neste jogo, perante um adversário difícil, mas que obviamente em nossa casa vamos querer ganhar e vamos fazer tudo para isso, respeitando naturalmente as qualidades e as competências que sabemos que o adversário tem. Num Varzim renovado esta temporada, no que diz respeito ao plantel, o destaque principal vai para Ricardo. O guarda-redes de 38 anos está de regresso à casa de partida. Sim, está a ser uma experiência fantástica. Foi aquilo que eu sempre desejei para a minha carreira, era poder vir acabar aqui no clube do meu coração, no clube onde eu me formei e que me ajudou a conseguir atingir os patamares do futebol.
que atingi e sem dúvida um orgulho enorme poder regressar e contribuir e ajudar a que o clube consiga atingir os seus objetivos. Neste jogo, Ricardo vai defrontar um dos clubes mais marcantes da sua carreira. Jogou várias épocas na Académica, clube ao serviço do qual ganhou a Taça de Portugal e atuou na Liga Europa. Sim, um clube especial para mim, um clube onde passei 7 anos fantásticos, maravilhosos. É sempre aquela nostalgia de defrontar a Briosa, não é? Mas como somos profissionais e vou defender as coisas do meu clube, sei que a Académica também é uma equipa forte, bem orientada, como todos os jogos são na segunda liga super competitivos e todos os jogos não há jogos fáceis, todos os jogos são difíceis. Agora, logicamente que em casa era preferível jogarmos perante o nosso público, isso era importantíssimo isso acontecer porque eles são muito importantes e em casa temos o 12º jogador que é um grande aliado que nos ajuda imenso e que nos empurra para as vitórias e sem dúvida que a gente sente essa falta. Do outro lado, a Académica promete viajar até à Póvoa de Varzim com a ambição de alcançar mais um sucesso na Liga Pro. Um jogo difícil, um campo difícil, apesar de não poder ser possível ter adeptos, senão mais difícil se tornava. É um campo muito eufórico, digamos, muito bairrista. É um jogo difícil, como eu disse, e muito competitivo. Temos de estar preparados para isso. Uma boa equipa, uma equipa que se reforçou bastante e com bastante qualidade, uma equipa bem orientada. Por isso espero-nos um jogo difícil, mas também esperamos estar à altura dele e conseguirmos vencer. O objetivo é jogo a jogo, é olhar para o jogo e olhar para ele com a vontade e com um querer enorme de vencer, seja que adversário for, neste caso é o Varzim, com respeito, como eu disse, com muito respeito pelo adversário, seja ele qual for, mas sempre com o pensamento na vitória, que é isso que nós iremos querer sempre a cada jogo, a cada domingo ou a cada quarta-feira. Em Coimbra há quem também já tenha estado do outro lado. É o caso de Silvério. O defesa central jogou no Varzim em 2018-2019. É um jogo, em termos de Académica, é um jogo como os outros, é um jogo em que a gente tem que olhar para vencer. Em termos pessoais, não escondo que é um jogo diferente para mim, porque apesar de ser formado no Rio Ave, quando cheguei ao Varzim fui tratado de uma maneira que não estava à espera e da qual sou muito grato. Em termos de equipa, sem dúvida que é mais um jogo importante e ao qual temos que olhar para vencer. Conhecedor da realidade da Póvoa de Varzim, Silvério só lamenta a ausência de público. Com ambiente nas bancadas, o jogo seria ainda mais atrativo. Sim, sem dúvida que com o público o estádio de Varzim torna-se mais complicado, mas também temos o apoio dos nossos adeptos, creio que equilibrariam as contas, mas sem dúvida que, acima de tudo, acho que seria um jogo bastante mais interessante, porque o futebol vive de emoções, é um desporto de emoções e acho que os adeptos merecem estar dentro do estádio. Jogo de reencontros e com vários pontos de interesse. Varzim Académica, o jogo da semana, na jornada 5 da Liga Pro. Depois de derrotados em Mafra, os jovens talentos do Benfica B têm nova prova de fogo. Agora na recepção ao Estoril, que tem tido um arranque de época muito forte. Académico Viseu Leixões é um jogo com tradição na Liga Pro. As duas equipas procuram a primeira vitória da temporada. O Porto B permanece em Pedroso agora para receber o Vila Franquense. Os Dragões querem retomar o caminho das vitórias. Do outro lado, uma equipa com o mesmo objetivo. A jornada fecha segunda-feira com o Vizela a receber o Desportivo de Chaves. O recém-promovido recebe um dos mais fortes candidatos à subida. E chegamos ao fim de mais um Magazine Liga Pro. Continue connosco a acompanhar a magia desta competição.